Hora de conversar com Dora Kramer. Nosso primeiro assunto é esse racha na CPI da pandemia, praticamente na véspera da divulgação do relatório final. Aliás, racha que aconteceu com o vazamento, portanto, a divulgação, possivelmente pelo próprio Renan, do relatório final da CPI da Covid. Ô Dora, aos 48 minutos era a hora dessa brigaiada? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia a todos. Pois é, nenhuma hora era ideal para isso que aconteceu, mas no final, na reta final, realmente foi a pior hora para isso acontecer. E as divergências ali, gente, eu digo assim, o clima, ele pesou e a temperatura ferveu. A coisa ainda está muito séria. Pra vocês terem uma ideia, até ontem à noite, agora de manhã eu já não sei, mas até ontem à noite, o relator, Renan Calheiros, e o presidente da CPI, Omar Aziz, não se falavam. Os senadores que estão empenhados, os senadores do chamado G7, né, aquele grupo majoritário que se posiciona contra o governo ou de maneira independente, estavam tentando, esse grupo estava tentando unir os dois, mas não se conseguia fazer uma reunião. Hoje, o senador Tasso Gereissati, que é a figura, acho que está à frente dessa tentativa de apaziguamento, vai tentar promover um jantar entre os dois, porque a coisa resvalou para o campo pessoal. Claro que não foi uma coisa só entre o Omar Aziz e o Renan Calheiros, entre eles ficou mais sério, mas o G7, de uma maneira geral, reagiu contra o relator em dois aspectos, na forma e no conteúdo. Na forma, porque o Megali generosamente disse que supostamente o vazamento foi feito pelo Renan. Bem, os senadores têm certeza, não acham que isso é uma suposição, que ele vazou esse relatório no intuito de faturar sozinho os resultados políticos e ainda de tornar esse relatório fato consumado, porque os senadores pediram várias vezes para que ele compartilhasse o trabalho antes da leitura, a fim de que desse tempo de todo mundo, 1.500 páginas, de todo mundo ler, para poder todo mundo estar informado, para fazer o debate, e ele não fez isso. No entanto, divulgou, vazou para a imprensa, né? Então, isso provocou um enorme mal-estar dentro da CPI. Isso em relação à forma. No conteúdo, a avaliação é de que o senador Renan Calheiros cometeu vários exageros nas acusações, exageros esses que podem prejudicar as consequências, porque aí faz acusações que não podem ser sustentadas, e isso facilita a anulação, enfim, o engavetamento dessas acusações, prejudica a que elas tenham consequências. Então, o trabalho feito ontem, durante todo o dia, hoje continua, é restabelecer a unidade, restabelecer a serenidade, de forma que amanhã, quando está marcado o início da leitura do relatório, eu digo início porque eu não sei se vai acabar amanhã, né? O relatório é enorme. Essa coisa, quer dizer, você não faça isso num clima de guerra, que era o clima ontem à noite. Não sei se durante a madrugada a coisa se acalmou um pouco. Não temos nenhuma informação sobre isso, viu, Dora? Tem? Não, nenhuma. A coisa continua igualzinha ontem à noite. Eu não falei, acho que o pessoal não acordou ainda, tá? É cedo. Mas o trabalho ia ser esse, para colocar, juntar os cacos, entendeu? Fazer alguma coisa ali de maneira a se restabelecer um clima razoável para que não se ponha a perder um trabalho super bem feito, com escorregão aqui, um escorregão ali, um excesso aqui, um excesso ali, mas ninguém tem dúvida que do ponto de vista do conteúdo, da substância, naquilo que era a intenção, o chamado escopo da CPI, que era apurar ações e omissões do poder público na CPI, isso está muito bem desenhado. Seria realmente lamentável se colocar isso a perder por uma questão que os próprios senadores estão qualificando como de
vaidade. Ô Dora, então deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisso e fazer a você a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco ao Rodrigo Orengo. O entendimento é que o Renan exagerou, colocou crimes demais ali, crimes sobre os quais não há elemento para afirmar que Bolsonaro poderia ser julgado por eles, colocou ali os 3 filhos, né, e eu não tenho dúvida de que o 01, 02 e o 03, os 3 zeros à esquerda de Bolsonaro, tem muito a responder e tem vários esqueletos no armário, mas não necessariamente em assuntos relacionados à CPI da Covid. Com qual interesse Renan costuraria um relatório com esses exageros e imprecisões, forçaria a barra para que esse relatório fosse aprovado, usando inclusive como um dos meios para isso a imprensa, né, o vazamento desse próprio relatório, sendo que essa seria a receita do fracasso do próprio texto. Qual seria o interesse do Renan em insistir nesses elementos que não prosperariam, Dora? Megali, essa foi a pergunta que eu fiz ontem o dia inteiro a integrantes da CPI. Agora, isso ficou muito claro o seguinte: primeiro, o senador Renan Calheiros, ele tem uma dificuldade enorme de medir prejuízos pessoais, as consequências. Ele tem um temperamento que é muito explosivo. E ele via nessa CPI, nessa relatoria dessa CPI, uma oportunidade dele resgatar a biografia dele, que estava completamente ferida, né, com os acontecimentos da vida dele, que culminaram com a perda de uma tentativa de voltar à presidência do Senado, né? Então, ele via nessa relatoria essa oportunidade, e daí ele exagerou ao tentar monopolizar, ao tentar faturar sozinho, sem medir a consequência. E é isso que está sendo mostrado para ele, que determinadas atitudes se voltam contra ele, a tal da insensatez, né? Você exagera e aí não consegue medir o que isso vem contra você. A ideia dele era tratar realmente, colocar já na imprensa, ficar bem com a imprensa, só que ele não percebeu que os pares deles também querem ficar bem, também gostariam de compartilhar, ainda que fosse para vazar, tá? Partes desse relatório, mas ele quis fazer isso sozinho e não mediu as consequências. Isso é da personalidade. Se você examinar a trajetória, os atos do senador Renan Calheiros ao longo da carreira política dele, isso é uma marca muito forte da personalidade dele. Ficou, nesses 6 meses de trabalho, em alguns momentos muito explícito, né, quando ali ele cometeu óbvios exageros e impropriedades na condução dos depoimentos, das inquisições, mas diante do conteúdo isso ficou menor, diante do conteúdo de tudo que a CPI ia apurando. E aí, no momento de fazer o fecho, ele erra, dá uma escorregada decorrente dessa maneira dele proceder, e aí faz explodir uma divergência completamente desnecessária, embora ela seja também totalmente compreensível do ponto de vista dos outros integrantes da CPI. Bom, o próximo tema, Dora, ele diria respeito a uma figura que está agindo de uma forma um pouco diferente dessa do Renan Calheiros. É uma pessoa que está um pouco mais contida, com um caráter mais subserviente, eu diria, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Mas não se engane, porque apesar dessa postura dele, que hoje promete ouvir mais uma vez reivindicação das categorias, né, dos promotores, dos procuradores do Ministério Público para discutir aquela proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, que vai alterar ali as forças dos procuradores, dos promotores, ele é muito poderoso. O Arthur Lira está cada vez mais poderoso, né, Dora? Só que não vai dar tempo da gente falar sobre esse tema, porque a gente acabou se estendendo no outro. A gente pode falar sobre o Arthur Lira e sobre essa PEC amanhã, Dora? Claro que podemos. Amanhã tem muito assunto. Menino, hoje tem o primeiro debate das prévias do PSDB. Né? Às 11 da manhã, né, Dora? Às 11 horas, por falta de assunto na política, não morreremos de
jamais tenha certeza absoluta. Então tá certo. Dora, um beijo pra você, até amanhã. Boa semana.